E aí, pessoal, um novo vídeo, agora em relação à nossa disciplina MED 113, Saúde, Sociedade e Ambiente 1. A discussão aqui, no caso, também bem breve, diz respeito a um texto que eu já enviei para vocês, que é um artigo intitulado Ciência, Estética e Raça, observando imagens e textos no periódico Brasil Médico entre 1928 e 1945. É um artigo de autoria da Eliana Gesteira da Silva e do Alexandre Brasil Fonseca. Um trabalho bastante interessante, trabalhando uma série de informações publicadas nesse período de tempo, 1928 e 45, no periódico Brasil Médico, que é um dos primeiros periódicos dedicados ao ensino de medicina, publicação e divulgação de pesquisas científicas no campo no Brasil. É uma revista fundada ainda em 1887 e ela segue existindo, publicando regularmente até os anos 60 do século passado, até os anos 60 do século 20. Se constituiu como um dos principais periódicos científicos do Brasil durante um longo tempo. E os dois autores observam coisas extremamente interessantes, assim. Por exemplo, a primeira revista a ter assinaturas da comunidade científica, é a primeira revista do gênero a contar com artigos que trazem anúncios junto a eles, por exemplo, há um patrocínio para a publicação desse periódico especificamente, e tem uma regularidade de publicação muito grande. Mas o que é o interesse dos autores, de fato, é observar como determinados temas foram tratados por essa revista de maneira absolutamente clara, e com alta desenvoltura, digamos assim, durante esse período observado por eles, 1928 e 1945. É um período importante porque tem uma série de questões que estão em voga no campo científico, político, que estão permeando também as discussões desse periódico. Por exemplo, a eugenia. Ou seja, é um conceito que surge lá no século XIX, a partir das elucubrações do Francis Galton, por exemplo, que vai alimentar as discussões dos chamados racialistas durante todo esse período do século XIX até metade do século XX, a respeito de questões como degeneração, raças puras, raças impuras, etc., etc., e que vai levar a consequências que todo mundo conhece, que a gente já discutiu um pouco a respeito delas, inclusive no último debate avaliativo, né, das experiências que se tornaram notórias após a Segunda Guerra Mundial, aquilo que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Em grande medida aconteceu, é bom que se diga, e o texto se coloca para discutir isso, a partir das informações que foram publicadas lá no Brasil Médico, de como o discurso médico, ou seja, o discurso científico, na verdade, ele avalizou, melhor dizendo, algumas daquelas posturas. Né? O discurso ou a autoridade científica estava por trás de muitas das barbaridades que foram cometidas ali e que não foram exclusividade dos nazifascistas, por exemplo, né? Em outros lugares do mundo, e aí o que é algo que o texto revela de maneira extremamente importante é que algumas daquelas discussões, algumas daquelas atitudes estavam presentes em outros lugares do mundo, como o Brasil, por exemplo, outros países tantos. Então, a discussão central do texto é examinar como discussões, especificamente aquelas que estavam muito próximas das questões tratadas pela eugenia e do chamado racismo científico, estavam presentes nas publicações do Brasil Médico, revelando uma série de questões importantes. Primeiro, que uma série de profissionais que não eram médicos também escreviam para o periódico. A presença de autores, por exemplo, como Monteiro Lobato, né, conhecido autor de literatura infantil aqui no Brasil, todo mundo já deve ter lido Reinações de Narizinho, deve ter visto o Sítio do Pica-Pau Amarelo na televisão, mas paralelamente à atividade de dramaturgo, de autor de literatura, o Monteiro Lobato era um cara que se dedicava a discutir eugenia, né, e foi estudar eugenia, por exemplo, nos Estados Unidos, de onde ele escreve para um dos editores da revista Brasil Médico, em determinado momento, nos anos 30, falando que tem acompanhado as discussões da Sociedade Brasileira de Eugenia, né? Ele escreve o Renato Kell, que é um médico que está à frente dessas discussões no Brasil em determinado momento, tecendo uma série de considerações a respeito da composição degenerada do povo. Ou seja, tem uma série de discussões que elas se aproximam demasiadamente de alguns aspectos que a gente já viu em textos anteriores, no debate anterior, por exemplo,
a respeito da hierarquização dos seres humanos a partir de suas diferenças fenotípicas e genotípicas. E essas discussões todas elas estão embutidas nas publicações do Brasil Médico. Uma série de considerações, por exemplo, a questões relativas a se evitar a mestiçagem ou se considerar positivamente a mestiçagem, se interferir nos casamentos interraciais, tentativas de, por exemplo, a partir da discussão da Constituinte de 1934, de alterar a Constituição brasileira naquele momento para que se proibissem casamentos, o que não foi possível por intervenção religiosa, não que os religiosos condenassem por si a eugenia, mas a questão do casamento era uma questão que deveria ser resolvida ou debatida apenas por autoridades religiosas, eles não conseguem colocar isso. A necessidade, por exemplo, de instituição de exames pré-nupciais por parte médica para identificar ou não degeneração, a instituição e adoção de biotipologias, por exemplo, para classificar os indivíduos humanos existentes num determinado ambiente, etc. Tudo isso está presente nas páginas do jornal. E uma das coisas do periódico, e uma das coisas mais interessantes assim que eles observam, para além das discussões presentes nos artigos em si, é a maneira como se dá tratamento às imagens publicadas nesse periódico. Então há uma série de imagens relativas a pesquisas clínicas desempenhadas por médicos, por exemplo, com fotos dos pacientes, e aí os autores do artigo chamam atenção para a maneira como esses pacientes fotografados eles recebem tratamento diferente a partir da biotipologia na qual eles se encaixam. Biotipologia seria tipificar os tipos diferentes de seres humanos. Esses seres humanos eles são tipificados do ponto de vista eugenista daquele que está mais longe da degeneração, aquele que está mais degenerado, aquele que está mais perto da perfeição, aquele que está mais distante, e aqueles que são considerados mais distantes daquilo que seria perfeição racial, eles são fotografados de maneira muitas vezes aviltante, né? Não há nenhum tipo de, digamos assim, de respeito àquelas pessoas, há um exercício de força contra o corpo delas, por exemplo, é outra questão que os autores discutem, por exemplo, quando o médico ele direciona o corpo, ele exerce algum tipo de poder a respeito do corpo da pessoa propriamente dito, e de como pessoas que não se enquadram nessas tipologias, tipologias tidas como degeneradas, como elas não recebem esse mesmo tipo de tratamento. Por exemplo, seus rostos são desidentificados, elas não são fotografadas nuas, por exemplo, mesmo que tenham o mesmo tipo ou a mesma, com doenças que têm muita proximidade entre si ou são as mesmas, por exemplo. Então as pessoas têm doenças de pele, por exemplo, e não são fotografadas da mesma maneira. Então são os indicativos, por exemplo, da existência de um racismo científico muito forte nesse periódico, que pode levar inclusive a discursos que assumem, vamos dizer assim, questões que vêm de um discurso que não é nem de longe científico. Por exemplo, em um determinado trecho, os autores analisam um conjunto de fotos sobre uma paciente com nanismo, por exemplo, e as afirmações que o médico tece sobre a paciente são impressionantes do ponto de vista negativo, de dizer, por exemplo, que a paciente ela não se enquadra naquilo que seria o que se espera de pessoas que tenham aquela doença, por exemplo, dizendo que o caráter natural dos anões seriam ser alegres, serem festivos, ou seja, são o picadeiro do circo ao lugar deles. É um tipo de pensamento que vem desde o século XIX. Né? Isso está muito comum desde o século XIX e tem determinadas consequências gravíssimas, como eu já disse, no século XX. E só deixa de existir, só deixa de ser replicado de maneira clara, como foi apresentado nas páginas do Brasil Médico, especialmente nesse período entre 1928 e 1945, após o fim da Segunda Guerra. Então, esse é um sumário daquilo que o texto discute. Espero que vocês façam a leitura do texto e realizem duas atividades básicas, como vai acontecer para a MED 105, para o nosso debate agora de sexta-feira. Primeiro, eu gostaria que vocês, de maneira geral, cada grupo, né, pudesse dizer em que as discussões desse texto se aproximam das discussões anteriores.
do texto anterior, por exemplo, texto da Lilian Schwartz, que nós discutimos no último debate avaliativo. Como esses textos, como essas reflexões elas se aproximam. No texto lá da Lilian Schwartz, a gente discutiu como as teorias raciais no século XIX elas dão nascimento para esse debate aqui desse texto. Mas eu gostaria que vocês refletissem a respeito disso, levassem para a gente conversar a respeito na sexta-feira. E outra coisa é que cada grupo, assim como vai acontecer lá na MED 105, teça uma questão a respeito do texto, ok? E aí a gente vai fazer o sorteio de uma questão para a gente discutir em sala, tá ok? Se houver alguma dúvida, eu espero que vocês manifestem o mais rápido possível, mais breve possível, ok? E a gente se encontra na sexta-feira, beleza? Então tá, tchau, tchau.